Olá! Na aula de hoje, estudaremos um novo fenômeno de transmissão de calor, que é a condução térmica, regido pela equação de Fourier. Vamos para a aula? Em aulas anteriores, a gente sempre tratava de situações como, por exemplo, objetos em contato, trocando calor e assim mudando a sua temperatura. Mas nunca a gente entrou em detalhes sobre como esse processo da troca de calor por contato ocorre. Muito bem, essa troca é o nome da transmissão de calor que ocorre por condução, ou seja, é quando dois objetos entram em contato, ou seja, tem um meio material ligando eles, e essa temperatura vai variar em um e outro por meio da passagem de energia entre as partículas nesse meio material que liga os dois. Portanto, é uma transmissão que está diretamente ligada ao meio material intermediário e também está diretamente ligada ao contato, ou seja, não é como nas outras formas de transmissão de calor, onde nem sempre era necessário um meio que ligasse uma forma material de se ligar aos objetos que estão em interação térmica. Nesse caso, precisa. A transmissão de calor que ocorre na maioria dos casos de troca de calor. Muito bem, analisemos então agora uma situação em que essa transmissão de calor se torna muito evidente. Por exemplo, aqui temos uma barra ligada a outras duas barras. E na ponta dessa barra é fornecido calor por meio de uma chama. O que acontece? Acontece que ocorre um fluxo de energia na direção da maior temperatura para a menor. Ou seja, a transmissão da temperatura, do calor, ocorre por meio desse fluxo que vai se dividir em dois, conforme uma barra está para cima e a outra barra está para baixo. Portanto, ocorre uma espécie de conservação da energia aqui, ou seja, o fluxo de calor que vem aqui da viga principal se divide nas duas vigas secundárias. Portanto, a soma desses dois fluxos de energia vão dar esse fluxo maior de energia. Mas o que é o fluxo de calor? O que é um fluxo de calor? Tratando rigorosamente, né, de forma matemática. O fluxo de calor nada mais é que a energia térmica fluindo por meio de uma seção de área A de um material que possui massa. E o seu valor numérico é definido como a razão entre o calor que passa nessa seção pelo tempo que leva para passar. Muito bem, mas como é que a gente pode encontrar esse valor em termos de variáveis que a gente pode mensurar mais facilmente? Quando esse sistema entrar em um regime estacionário, ou seja, quando esse fluxo parar de sofrer variação com o tempo, essas temperaturas em qualquer ponto de qualquer viga ser uma temperatura constante, a gente pode usar a seguinte equação, que é a equação de Fourier, que é dada pelo fluxo de calor, que é igual a uma constante, que vai multiplicar a área da seção, que multiplica a diferença de temperatura entre o ponto início e o ponto fim, dividido pelo comprimento da barra. Agora, que constante é essa? Ela recebe o nome de condutibilidade térmica. E é um nome autoexplicativo, porque ele vai nos dizer o quão suscetível uma viga é para transmitir fluxo de calor, dada a diferença de temperatura, né? Agora, o que essa equação define pra gente? Como é que a gente pode usar essa grandeza denominada fluxo de calor? Ela vai nos definir a relação entre duas temperaturas quaisquer durante uma seção constante de material. Ou seja, como uma viga, por exemplo, tem um fluxo de calor constante percorrendo ela, a gente pode definir a relação entre, por exemplo, T1, T2, T3, T5 ou T6, T4. A gente pode escolher duas temperaturas quaisquer pela qual esse fluxo passa e obter uma relação entre elas por meio desse fluxo de calor, dessa equação de Fourier. Muito bem, então, com essa aula a gente pode concluir que existe uma terceira forma de transmissão de calor, que existe uma segunda forma de transmissão de calor, que é a transmissão de calor por condução, que ela é a transmissão de calor que acontece quando botamos dois objetos em contato de temperaturas diferentes, e que essa forma de transmissão de calor é regida por uma equação, que é a equação de Fourier, que estabelece para nós a relação entre duas temperaturas qualquer em um meio que é percorrido por um fluxo de calor constante. Até a próxima.